E o nosso internauta me perguntou se está aqui da nossa Lagoa Nova. Pastor Robson Colasso de Lucena, é certo o divórcio? O que diz a Bíblia, o que fala a palavra de Deus? E quando nós temos uma temática que vai ter um certo impacto no reino de Deus, eu não sei porque 2, 3 pessoas voltam a esse assunto diversas vezes. Essa semana nós tivemos vários questionamentos com pessoas diferentes a respeito, acerca desse assunto. É certo o divórcio, o que diz a palavra de Deus? Então, diante da palavra de Deus é fácil falar sobre isso, porém, do lado sociológico, do lado antropológico, do lado social, humano, o psicológico, que é o mais importante aqui para nós que estamos na Terra, é uma questão complexa, é uma questão difícil, porque existem alguns critérios que as pessoas querem até justificar. Explica, mas não justifica, né? No caso de quem sofreu de uma traição, uma infidelidade conjugal, existe algum amparo bíblico, porém a consequência segue aos dois lados. Tem outra questão de mulheres que são vítimas de violência doméstica. Outros, o falso argumento que o amor acabou e não dá mais para conviver. Nós, ao longo da história humana, aprendemos que amor nunca morre. Pode passar por diversas adversidades, diversas tribulações, mas sempre subsistirá. E por uma centena de outros motivos que as pessoas estão se divorciando, estão se separando. Não são palavras minhas, mas palavras de Deus. Irei apenas ler os versículos e aí abrir o leque de entendimento para que você compreenda o que quer dizer a palavra de Deus. E logo de imediato, nós percebemos no livro do profeta Malaquias, capítulo 2, 18, pode abrir sua Bíblia com toda a autoridade, e você vai ver de abertura que Deus odeia o divórcio. Vamos ver o que diz, né? Malaquias 2, 18. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor de Israel. E também odeio o homem que cobre de violência, como se cobre de roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso tenham bom senso e não seja infiéis. Então nós prestamos atenção, que está dentro daquele padrão que começamos a falar. Eu odeio o divórcio, odeio a violência doméstica. Quando a Bíblia fala a respeito disso, não só compete, não só expõe um homem, mas a mulher também. Existe mulheres violentas, existe mulheres infiéis também, não só o homem. E existe também os que não têm o bom senso, né? O bom entendimento, a boa interpretação das coisas. Então, de imediato vemos que Deus odeia o divórcio, Deus odeia o violento, a violenta, e Deus odeia quem é infiel, seja de qual for a parte. Então está exposta, se eu parasse de falar agora, certamente teria muitos argumentos dentro de você, quando o próprio Deus diz, eu odeio. Então, é uma questão de Deus, você vai se queixar com ele, eu não posso fazer nada, apenas ensinar a palavra como evangelista, como ministro da palavra de Deus, abrir os olhos. Mas desde o Antigo Testamento, Deus vem combatendo esse tipo de maldade, esse tipo de comportamento humano. E se a gente parar e der uma olhadinha nos 10 mandamentos, o decálogo, né? Deus chamou Moisés, mandou escrever a tábua da lei. Depois dos 10 mandamentos, tivemos na Bíblia Sagrada ali, no Pentateuco, né? O livro das leis, os 5 livros do Antigo Testamento começando. Tinha a primeira lei,
que fazia alguma observância como o homem deveria se comportar na sociedade da mulher, a questão dos mais simples do lar, as questões domésticas, que via do comportamento, do relacionamento entre pais e filhos, esposa e esposa, da sexualidade, até as questões da sociedade. Depois tivemos ali o livro de Levítico com grandes recomendações a respeito do assunto. Mas se a gente olhar direitinho, diretamente de Deus, exposto por Deus, estava apenas os 10 mandamentos. Os demais, o que Moisés fez era interpretação, era questões de ajuste, de conduta, ajuste de moral, ajuste comportamental. Mas voltando aos 10 mandamentos, nós percebemos que está lá: amarás a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento, não buscai a idolatria, não se curvai aos ídolos. E depois vai: não furtarás, honra teu pai e tua mãe, não roubarás. Mas quando vem a questão do relacionamento humano, a questão que iria abranger, iria apontar aos divórcios da vida, nós temos o 7º mandamento que diz: não adulterarás. Então, quando Deus diz não adulterarás, já estava falando sobre isso. E se chegasse a comportar-se dessa maneira, iria buscar uma reconciliação. Mas a coisa é tão forte, é tão pesada, que no 7º mandamento não adulterarás, e no 13º mandamento, digo melhor, parece uma redundância. Parece que Deus estava sendo prolixo, estava repetindo demais. Mas ele apenas fazia com zelo, ele mostrava, porque sabia que o homem, com a sua concupiscência, com seus desejos demasiado da carne, iria entrar por esse caminho. Mas no 10º mandamento diz: não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem a fazenda, nem a propriedade, nem as demais coisas. Mas começa: não cobiçarás a mulher do teu próximo. E cobiçar é desejar inadequadamente, é buscar de uma maneira errada, é ter obsessão, loucura, como o pessoal fala. E põe os olhos na esposa ou no esposo dos outros, se infiltra ali no lar, só sai quando a coisa está destruída. Então observe que essa questão do divórcio, que Deus diz: eu odeio o divórcio, é algo que fere muitas pessoas. Temos muitas pessoas que estão nesse padrão, não podemos fazer nada. Com isso, eu não estou sendo contra as questões judiciais, contra o que a lei humana manda fazer ou não. A lei determina, mas o comportamento é individual de cada pessoa. Se entraram nesse contexto, não tem mais nada a fazer, é vida para frente, e ter cuidado para os demais não entrar por esse caminho. Porque, amados, para piorar essa situação, aqueles que deveriam nos ensinar, aqueles líderes religiosos, eu vou abrir o leque de entendimento, eu vou ter que expor. Muitos pastores evangélicos, não só aqui em Alagoa Nova, mas no Brasil, no mundo, muitos pastores são doentes. Casado com divorciado, divorciada casado com divorciado. E essa semana minha esposa Adalice estava vendo um desses programas de palco de Silvio Santos, e tinha ali a Patrícia Bravanel, falava com um camarada que não queria casar com sua esposa, vivendo com ela há 20 anos, e quando ela foi a curar ali o assunto, o rapaz dizia se ser pastor. Imagina aí, um pastor amigado 20 anos, sem querer casar com a esposa dele. Como a coisa é polêmica, como é difícil essas questões da conjugalidade humana. Mas voltando ao nosso contexto, esses doentes, como podem ensinar outros pastores pegando as ovelhas aqui das igrejas, né, os bodes de pastor? Não tem nada bode é enxerido, bode é sinônimo de moralidade, de virilidade. E se questionando esses fatos, querendo ensinar, querendo restaurar a família, quando ele mesmo, ou eles mesmos estão vivendo aí amados. Está amigado. Vamos ver por quê.
Para a gente dar continuidade. Estou falando que a questão espiritual está começando no meio do povo de Deus. E eu não sou tolo, eu não sou hipócrita para ver a mídia aberta, que seja no nosso canal de TV, no caso internet, via a emissora de rádio, tentar ajustar outras religiões que eu não tenho nada a ver com as questões do budismo, as questões do espiritismo, questão do catolicismo. Não, a questão deles eles vão resolver lá. Mas nós estamos aqui para resolver as questões de maneira geral do povo de Deus e do povo de Deus que está fora da igreja e quer entrar e querem servir a Deus. Existem muitos crentes aqui na nossa terra que não aceitaram Jesus, mas vão aceitar, porque é a questão de Deus. Então já vai sabendo, já vai entendendo o que é certo e errado. Vai entender que o divórcio é errado, vai entender que seguir pastores divorciados, amigados é errado, pastoras amigadas é errado. Não tem nada de pastor nem de pastora. E vai viver e vai aprender o evangelho como ele é. 1 Timóteo capítulo 3, versículos 1 e 2. Vamos ver o que diz. Esta é uma palavra fiel e verdadeira. Se alguém deseja o presbitério, ou ser pastor, ou ser bispo, ou episcopado, se queira dizer, religiosos, excelente obra deseja. Convém, pois, que o presbítero seja irrepreensível, como um presbítero, um pastor, um evangelista, um missionário, um bispo, que se casou outra vez, vai orientar uma igreja. Como um crente que está divorciado, se amigou com A, com B, vai ter autoridade para pregar o evangelho. Ora, em si, particularmente, o pecado de adultério já fere. Imagina a persistência, a prevaricação nessas coisas. Então, que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher. O que é uma só mulher? Lá na Gênesis, capítulo 1, quando Deus criava o homem e a mulher e dizia, portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe e unir-se-á a uma só mulher e serão ambos uma só carne. É a primeira, a única. A não ser os casos omissos de viuvez. Então, esposa de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. E apto para ensinar. Então isso aí é a qualidade. Talvez você diga, não, se você está um pouco equivocado, você está puxando questões do Antigo Testamento. Tudo bem. Tudo bem, no Antigo Testamento, o homem se divorciava, Deus concedia, porque ali havia a bigamia, vamos poder, de acordo com a condição financeira ou social, ele poderia ter mais de uma mulher. Mas no capítulo 19 do Evangelho de Mateus, questionaram a Jesus como seria aqui na graça. A graça perdoa tudo. O camarada adultero está perdoado se aceita Jesus. O camarada rouba, aceita Jesus, está perdoado. Tem uma dívida com a sociedade, recompõe-se, reintegra-se, está perdoado. O camarada mata, aceita Jesus como Salvador, paga a sua dívida na justiça diante de Deus, ele está perdoado. Porque maior do que o pecado é a graça de Deus. Eu não estou mandando ninguém fazer isso, mas estou dizendo que quem fizer, existe o perdão de Jesus. Mas o mesmo divórcio que Deus abominou em todo o Antigo Testamento, no Novo Testamento, perguntam a Jesus o seguinte. Vou ler 11 versículos, mas vai ser 11 versículos gloriosos. A questão do divórcio, capítulo 19, a partir do versículo
3 diz o seguinte: então alguns fariseus o experimentavam perguntando: é lícito repudiar o marido da sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu Jesus: não tende lido que o Criador desde o princípio fez mulher, lheguelé, né? Como diz, mulher, lheguelé, e homem. Mulher e homem. O que passa disso é a invenção de homens, de safados. E disse: por esta causa, o homem deixará o pai e a sua mãe, e unir-se à sua mulher. Eu acho questão de puxar o lheguelé, não tem mais invento. Tornando-se uma só carne. De modo que não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O que Deus ajuntou, não separe o homem, assim diz o Senhor. E como o pecador é desmantelado, quer arranjar um jeito, quer dar um jeitinho brasileiro, aí perguntaram a Jesus novamente. Replicaram: por que então mandou Moisés dar a carta de divórcio ou repudiar? Respondeu Jesus: por causa da dureza dos vossos corações, é que Moisés permitiu repudiar sua mulher, entretanto não foi assim no princípio. Observe que o versículo é claro. Não foi Deus que mandou repudiar, não foi Deus que mandou dar a carta de divórcio. Foi Moisés. Não tem participação de Deus. Porque na lei de Moisés já foi Moisés que deu, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações. Mas não foi assim no princípio. Aí Jesus, que gosta de deixar o assunto bem explicado, disse o seguinte: eu porém vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por relações sexuais ilícitas, casar com outra, comete adultério. E quem casar com a repudiada também comete adultério. Olha que a coisa é difícil. Jesus não falou nem em adultério. Diz: você pode repudiar sua mulher se ela praticar relação sexual ilícita fora do casamento com outro homem. Você tem toda a autoridade de repudiar. Tem problema. Mas não pode se casar. Meus amados, essa coisa é séria. E diz Basílio: quem casar com a repudiada também é adúltero. Não deixou vaga para ninguém. A coisa é séria. É isso que está faltando na igreja do Senhor. É isso que está faltando na religião. É isso que está faltando na tradição. Nos rituais pagãos. Porque quando entrar a palavra de Deus, quando disser que divórcio, quando disser que adultério é errado, as pessoas vão tomar vergonha na cara e não vão fazer mais essas coisas. Mas você diz: Robson, mas a lei do homem permite. Tudo bem, não tem problema. Não estou sendo anticonstituição de forma alguma. Você vai obedecer a lei do homem. Mas a lei do homem também diz que o homem pode casar com o homem. Você tem coragem? É legal, não tem problema. Pode fazer na lei dos homens. Mulher pode casar com... Pode fazer. A lei não está dizendo que pode. E se você persistir, se você vai para a cadeia, vai levar um processo. Não pode. É lei, é determinação, é constituição. É a carta magna do Brasil, do país ou de qualquer parte do mundo. Não tem problema. Mas nem tudo que os homens mandam fazer, nós temos que fazer não, meus amados. Disseram que eu era explícito demais nas pregações. De forma alguma, eu explico o evangelho. Eu não tenho arrudeio, não. Até no púlpito de igreja eu digo isso, que eu não tenho medo de pregar a verdade. Eu digo a vocês, todo mundo sabe disso, todo mundo vê isso. Se o homem mandar você comer cocô, você vai comer cocô porque o outro mandou, porque achou bonito? Ora, de forma alguma. Não estou dizendo pornografia, não. Estou ensinando o evangelho sem frescura, sem enrolação, sem mentir.
Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E quem casar com a repudiada também comete adultério. É a condição do homem relativo à mulher, e não convém casar. A Bíblia diz, terminando o versículo, que não convém casar. Jesus, porém, lhe respondeu: nem todos são aptos para receber esses conceitos, mas aqueles a quem Deus dá, aqueles quem é chamado. Então vamos ver o Evangelho, vamos entender. Agora, diante da graça, uma pessoa que divorciou, sua divorciada, está condenada? Não. Está em pecado. E todo pecado tem consequência, todo pecado tem as suas cobranças. Porque nós estamos na graça. Se a gente for puxar para a graça, meus amigos, lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 21, vai dizer: ficaram fora os cães, os feiticeiros, os homicidas, os adúlteros, os mentirosos, os cães, não é os cachorros, não, os arengueiros. Tipologia, figura de linguagem, ficará fora os arengueiros. E o que mais tem é arengueiro. Arengueiro hoje, de lado, do outro. O que mais tem, domingo vai ter arengueiro, que vai ser uma beleza, sabe? Segunda-feira, os arengueiros vai estar um arrancando o cabelo do outro por aí, por esse Brasil afora. O que ama e o que comete a mentira, eu digo a vocês, e quem de nós um dia não mentiu? Ou na hora do aperto quer tirar a melhor mente? Nós somos assim, mas a graça cobre essas coisas, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. Está fazendo, mas é pecado. Está fazendo, mas é errado. Interessante. Eu estava olhando aqui no meu apontamento. As pessoas, especialmente os divorciados, às vezes é católico, quando se divorcia, procura um evangélico, às vezes acontece, corre para a igreja dos crentes para se casar. Que casa é o juiz? O pastor dá apenas a bênção, apenas uma cerimônia de entendimento, disposição à sociedade. Outros evangélicos correm para outra religião para casar lá. E quando a igreja é séria, de vergonha, eles não casam. De forma alguma. Aí fica procurando aí um ou outro pastor desses adultos para botar a mão na cabeça deles, como se resolvesse. Quando o homem se separa, corre aos pés do juiz, o juiz está na lei, ele tem toda a autoridade de casar, de separar. Deus deu essa autoridade a eles. Pastor e padre que pensa que casa, eles não casam coisa. Quem casa é o juiz, quem separa é o juiz. Esse ministério, essa vocação ele tem e os pastores não. Então, eu vou me casar com a igreja, vou me casar. Pastor não casa não, meu amigo. Dá a bênção, faz uma cerimônia. Eu duvido, Eudó, você casar no pastor, no padre, em lugar sério, se você não for casado civilmente. Então ele dá a bênção, ele dá uma satisfação à sociedade. Quem casa e quem separa é juiz. Mas o elemento, na hora de separar, ele não vai para os pastores, não. Vai para o advogado, vai fulano, vai ciclano, e vai casar em outro canto, como se isso resolvesse. Não vai resolver. Pecado é pecado. E você e eu, nós temos que entender que Deus tem um grande negócio na nossa vida e não nos quer nessa depravação, nessa degradação. Então está aí respondido à luz da palavra de Deus, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. O Novo Testamento é que é radical. Deus abomina o divórcio.